No primeiro vídeo sobre sono, eu falei sobre uma série de dicas relacionadas à rotina do bebê que podem ajudar o seu bebê a dormir. Mas a verdade é que o sono do bebê é um processo de construção, maturidade e aprendizado mútuo. Para os bebês e crianças até uma certa idade, as sonecas durante o dia também são igualmente importantes. O bebê cansado não dorme, assim como o bebê com fome não come. A rotina para o bebê é essencial, principalmente quando a gente fala de sono. E quando a gente fala de rotina, a gente fala não só de horários para as coisas acontecerem, mas também quais coisas e quais momentos a gente vai fazer essas coisas. Vale lembrar que a melhor posição para o bebê dormir é de barriga para cima e sem nenhum tipo de acessório. E nesse aqui, eu venho falar sobre algumas associações, alguns comentários e desmistificar algumas coisas que a gente pensa sobre sono. Porque muitas vezes parece simples, é só deitar e dormir. Mas não, o sono envolve muita coisa que a gente pode fazer principalmente quando o bebê está acordado. Oi, eu sou a Mari Carvalho e esse canal fala sobre maternidade. Seja muito bem-vindo se você é papai, mamãe ou rede de apoio. No primeiro vídeo sobre sono, que eu vou deixar aqui no card informativo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu falei muito sobre a rotina ao longo do dia para o bebê e como que isso pode ajudar no sono. Não só no sono noturno, mas também nas sonecas. Hoje eu vou falar um pouco sobre outras coisas que podem ou não impactar no sono e como que isso se desdobra ali nessa construção da rotina e trazer alguns mitos e opiniões pessoais sobre assuntos polêmicos envolvendo o sono do bebê. Só para relembrar uma coisa que eu falei no outro vídeo, puxando o gancho para esse, uma coisa muito importante é criar rotina desde que você chega na maternidade. Na maternidade é mais difícil, porque a gente fica muito pouco tempo, é um período muito conturbado, mas em casa é sempre importante priorizar a criação e manter a rotina, porque assim como eu disse no vídeo anterior, a rotina não é para você ficar preso, mas o contrário, para você ficar livre, para quando você sair dela, ser mais fácil retornar para ela e não ser um caos na terra. E uma coisa que a gente escuta bastante, pode ter até falado, reproduzido já, é que o bebê tem que se adaptar à casa e não a casa que tem que se adaptar ao bebê. Isso eu particularmente acho que tá errado, porque ele vai ser bebê por tão pouco tempo e é tão pouca coisa que ele precisa para que a gente consiga dar o ambiente ali para um bom crescimento, um bom desenvolvimento sem estresse, que não custa nada a gente fazer com que aquela casa esteja apta, pronta a receber um bebê que até pouco tempo atrás estava num ambiente silencioso, num ambiente protegido e num ambiente conhecido. É normal que durante os primeiros meses ele se sinta desconfortável, ele esteja se adaptando. Então eu pedi muito para ele que ele tenha esse nível ali de compreensão que ele nem deveria ter. A gente tem que entender que assim como muitas coisas do mundo dos bebês, o sono também é uma construção que depende muito da maturidade neurológica do bebê, que ainda está sendo desenvolvida, não nasce pronta. Nós adultos somos maduros neurologicamente falando, então nós devemos fazer com que o ambiente seja adaptado ao bebê e propício para o desenvolvimento no tempo correto. Então se tem muito barulho na nossa casa e o bebê está dormindo mesmo assim, a gente costuma falar, nossa, como ele é bonzinho, não chora, dorme bem. Mas a verdade é que ele vai dormir de qualquer jeito como um RN. Igual eu falei no vídeo anterior, eles dormem muito. Mas aquele sono não necessariamente vai estar sendo um sono que descansa, vai estar sendo um sono que traz paz. Ele pode, inclusive, por causa do barulho, permanecer todo o tempinho do sono ali num sono ligeiro, não num sono profundo. Então o fato dele estar com os olhinhos fechados, paradinho e não chorando, não quer dizer que ele está descansando. E o conceito de estresse para um bebê é diferente do que para um adulto. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. O estresse pra gente é falar, é chorar, é arrancar o cabelo. O bebê às vezes está quietinho e ele pode estar sim estressado e tudo aquilo acabar ficando interno ali nele, culminando em cólicas principalmente, ou longos períodos que podem impactar no sono, no apetite, no intestino. E isso a gente só vai perceber quando a gente vê algum problema. Mas a gente pode sim agir de forma a prevenir isso e não precisar esperar que a cólica apareça para tentar achar que ele está com alguma dor ou tentar remediar. E aí vem uma outra dica, que é evitar fazer coisas com o bebê enquanto ele estiver dormindo. Troca fralda, por exemplo, é o tipo de coisa que se for de xixi a gente pode esperar ele acordar para fazer. Já uma fralda de cocô é importante não deixar pelo risco de assaduras.
Mas, por exemplo, cortar a unha do bebê. Quando a Liz era muito pequenininha, era muito comum eu ver vídeos na internet dando dicas de cortar a unha do bebê enquanto ele estivesse dormindo. Porque nós ficamos inseguros, né? Uma mão tão pequenininha, tão delicada, a gente ali com uma tesoura, e muitas vezes o bebê não gosta que a gente corte a unha dele, fica puxando. Então, eu entendo essa insegurança, mas considerando que a gente vai cortar a unha dele pro resto da vida, é interessante fazer com ele acordado, para que ele entenda que aquilo faz parte da rotina dele. E se a gente fizer isso com ele dormindo, mesmo que em sono profundo, a gente vai estar atrapalhando e estressando o bebê sem necessidade. Então, mesmo com toda a insegurança de nós pais, é muito importante pensar em fazer isso com ele acordado. Agora, essa dica vai para as mamães. O bebê dormiu durante o dia e você não sentiu sono? Evite fazer serviços de casa, evite fazer as coisas, arrumar, lavar louça, lavar roupa com ele dormindo. Vai cuidar de você, mamãe. É importante lembrar que o sono do bebê muitas vezes está intimamente ligado ao estado emocional da mãe. Uma vez eu ouvi que o bebê chora o choro da mãe. E faz total sentido. A gente se conecta de uma forma muito intensa e consegue passar qualquer estresse, qualquer desconforto para ele. Então, quando o bebê estiver dormindo, vai relaxar também. Se você não conseguir dormir, cuida de você. Vai ser muito bom para vocês dois. Até porque, assim como eu disse no vídeo anterior, a rotina da casa também é importante para que o bebê participe e entenda que ele pertence àquele lar. Então, os serviços de casa devem ser feitos com o bebê acordado, observando o que está acontecendo, para ele entender que quando a comida dele vier, a comida foi preparada, ela não foi uma coisa que num passe de mágicas caiu no colo dele. Que quando o chão tá sujo e aparece limpo, ele foi varrido, e não que num passe de mágicas aquilo aconteceu. Naturalmente, conforme ele vai crescendo, ele vai se envolvendo cada vez mais, brincando com o Tupperware, brincando com a vassoura, e esse envolvimento, esse senso de pertencimento é extremamente importante para a construção social do bebê. E vai por mim, um bebê que tem uma rotina, que tem envolvimento na rotina da casa, ele é um bebê consciente, ele vai ser uma criança consciente, e essa construção é muito importante. Fora que se a gente vai limpar a casa com o bebê dormindo, a chance da gente fazer um barulho e acordar também existe, né? Então, mamãe, vamos descansar, vamos cuidar de nós, e o soninho do bebê pode sim ser um momento para você relaxar. Em relação às sonecas, é muito importante lembrar que a gente deve seguir os sinais de sono do bebê e que elas podem ser feitas no colo, no ninho, no carrinho. E as sonecas durante o dia não precisam ser feitas no total escuro, mas o sono da noite sim. Não necessariamente no total escuro, mas no escuro, porque os principais hormônios produzidos durante o sono do bebê à noite são produzidos na luz baixa. O excesso de luz prejudica a produção desses hormônios, melatonina, hormônios de crescimento, que tem seu pico à noite. Então, o sono da noite é muito importante que seja feito no mais escuro possível e as sonecas do dia com a realidade ali do dia. Não precisa colocar o bebê para dormir com sol na cara só para ele se acostumar com o dia. Pode reduzir um pouquinho a luz, mas o mais importante é que o sono da noite seja feito no escuro. E um assunto que também é polêmico é o uso de telas. Porque muitas vezes a gente acaba colocando um filme, tendo esse costume, né? Tem muitos adultos que têm esse costume de dormir com a TV ligada, por exemplo. Mas as telas, por si só, independente de sono, são um excesso de estímulo. E você pode imaginar o quanto que esse excesso de estímulo pode ser prejudicial para o sono do bebê. Ele não vai conseguir relaxar se quando ele fecha o olho, ele consegue ver essa variação de luz, né? E momentos antes de fechar o olho, ele estava convivendo ali com essa variação de luz, de cores na tela. Então, além dos outros malefícios que a tela pode trazer, se ofertada de maneira precoce e nos momentos errados, prejudicar o sono, pra mim, na primeira infância ali, é um dos principais pontos que levantam ali a bandeirinha vermelha para o uso de telas. Então, sempre que possível, dependendo da sua realidade, não use telas para adormecer, não acostume o bebê a isso, porque você que é adulto e só dorme com TV ligada, sabe o quanto que é difícil dormir no total escuro, e às vezes você precisa. E recapitulando outro tema do vídeo anterior como uma dica, sempre lance mão de um bom banho. Se tiver muito frio, o banho vai aquecer. Se tiver muito calor, o banho vai refrescar. E ele pode ajudar muito a acalmar o bebê para que ele se sinta relaxado e consiga dormir. Isso vale tanto para sonecas quanto para o sono da noite. E, muito importante, não perca os sinais de sono do bebê, principalmente para sonecas. Se o seu bebê está prostradinho, largado, com o olhar fixo, bocejando,
passando a mão nos olhinhos, coçando a orelha, muito provavelmente ele tá com sono. Esse é o momento para reduzir os estímulos do ambiente e começar a niná-lo para levar para o sono da noite ou para a soneca. Perder os sinais de sono, ignorar os sinais de sono, significa que ele vai pular aquele soninho que ele estava querendo fazer na hora, e isso por si só vai elevar os hormônios de estresse no corpinho dele, piorando a qualidade da soneca. E a gente vai ficar muito mais tempo tentando niná-lo. Um bebê que tem a janela do sono respeitada é um bebê que vai dormir mais rápido, um sono de melhor qualidade e com uma mãe ou um pai ou um cuidador que levou menos tempo para colocá-lo para dormir. A transição da cama ou do colo para a cama, da cama para o berço, deve ser gradual. Não é comum que de primeira ele adormeça livre, solto, e a gente tem que respeitar esse período dele também. Então a gente pode fazer aos poucos. Primeiro soneca totalmente no colo, depois a gente deixa a primeira fase da soneca ali no colo, e quando ele já estiver com as mãozinhas abertas e mais largado, tentar colocá-lo ali no berço, no ninho, na cama, entendendo o que pode ajudar a mantê-lo relaxado nessa transição. Se é cantar, se é passar a mão nas costinhas, se é fazer cafuné, se é fazer shhh, se é colocar um som do útero bem suave, colocar esses sons de chuva, esses ruídos brancos. Tem até aplicativos que podem ajudar nisso, que já tem todos os ruídos brancos ali. Tudo isso pode ajudar a deixar o bebê mais tranquilo, para que ele não sinta com tanta intensidade essa transição e consiga entender que tá tudo bem se ele não estiver dormindo no colo da mãe. E agora um alerta. Cuidado com treinamentos de sono. Promessas de que faça o seu bebê dormir a noite inteira, 12 horas seguidas em um mês, em 2 meses. Na prática, isso não funciona a longo prazo. Isso pode funcionar a curtíssimo prazo, mas a longo prazo pode ser inclusive prejudicial, tanto para o bebê quanto para a mãe. A metodologia desses treinamentos de sono pode gerar traumas, estresses que podem durar a vida inteira, além de aumentar a ansiedade de mães que não conseguem porque acham que tem algum problema com elas. Quando você tem um método infalível para o sono, você vai ter um bebê sendo submetido a torturas emocionais, às vezes podem beirar torturas emocionais, e uma mãe constantemente ansiosa caso o bebê não siga aquele comportamento esperado no treinamento. Além do que, isso não é nem um pouco neurocompatível. E eu, Mariana, prefiro seguir uma criação neurocompatível, que nada mais é do que você ajustar as expectativas e os estímulos, respeitando a maturidade neurológica esperada para aquela idade. A gente não pode esperar que um bebê de 1 ano, de 2 anos, não faça nenhuma birra, porque naquela idade a birra é comum. O que a gente tem que fazer é tratar essa birra dentro dos limites esperados e conseguir entender que o adulto da relação são os pais. O mesmo vale para sono. Uma criança que não dorme, ela vai chorar. Uma criança estressada, ela vai chorar. Deixar o bebê chorando com a premissa de que ele vai se cansar de chorar e dormir é cruel. Eu não consigo imaginar fazendo isso com a minha filha. Mesmo que alguns estudos digam que isso não gera nenhum tipo de trauma, outros e muito mais estudos indicam que isso sim pode prejudicar muito o desenvolvimento do bebê e a relação entre pais e filhos. O bebê vai aprender que para que ele consiga relaxar e dormir, ele precisa passar necessariamente por um momento de estresse. E não tem que ser assim. Inclusive, alguns sites grandes que são muito comuns de serem consultados trazem isso como se fosse uma verdade, de que se o bebê chorar, a gente tem que deixá-lo chorando por um tempo para entender aquele choro e não atender prontamente. Eu não condeno os pais que fazem isso ou que seguem isso, porque essa é uma informação fácil de ser encontrada e parece ser confiável. Mas isso acaba mascarando, diminuindo o fato de que ele é um bebê. E que tudo no bebê é um processo. E o sono não é diferente. E mamãe, se você tá passando por isso nesse momento, eu vou te dizer, a privação do sono judia da gente, judia do bebê, é cansativa, mas vai passar. Então, cuidado com esses treinamentos do sono. Deixar uma criança chorar até dormir como um mecanismo comum e como primeiro recurso, sem tentar outras coisas, pode ser cruel com você e com seu filho. Até porque nenhum pai, nem mamãe gosta de ver a criança chorar. Então, enquanto sua criança está chorando até dormir, tem um coração de mamãe apertado, querendo mais do que tudo pegar no colo e acabar com aquilo, mas com medo de mimar, acostumar o bebê. Vai por mim, mamãe e papai. O bebê de vocês vai caber por muito pouco tempo da vida inteira deles no colo de vocês. E tudo que ele quer é se sentir protegido. E um cuidado bem menor também com tabelas de sono. É comum a gente encontrar na internet tabelas de sono indicando quanto tempo deve ser a soneca, quantas sonecas devem ter. E o que a gente faz com essas tabelas é o caminho inverso do que a gente deveria fazer. O que a gente deveria fazer é observar o bebê
e olhar para a tabela depois, para poder ter algum tipo de guia, algum tipo de explicação, enfim. Mas o que a gente acaba fazendo é olhando a tabela e tentando encaixar o nosso bebê naquela tabela. E muitas vezes não é assim. Eu conheço bebês que nunca fizeram sonecas de mais de 30 minutos, porque é uma característica deles. Assim como eu conheço bebês que dormiram a noite inteira desde que chegaram da maternidade. Imagina se essas mães, esses bebês, fossem seguir tabelas, fossem seguir esses manuais. Elas iam ficar doidas. As tabelas elas servem para balizar ali, para você poder entender um pouco mais, ter um comportamento esperado. Mas a parentalidade não deve ser distraída. Você sempre deve observar o seu bebê e identificar os padrões dele. E aí sim, baseado nos padrões do seu bebê, fazer algum ajuste se você perceber algum comportamento inesperado. E a gente sabe que, principalmente nos primeiros meses, a mãe se desgasta muito, principalmente por causa da amamentação, né? Então, qualquer tipo de privação do sono, inversão de rotina, ajuste de rotina, é sempre a mãe que se sente um pouco mais sobrecarregada. Então, é muito importante ter a participação do pai, ou da avó, ou do vô, ou de uma tia, ou de uma amiga. Ter a participação de outra pessoa que está dividindo aquele momento ali com você, porque a qualidade do sono da mãe vai impactar diretamente na saúde mental e física dessa mãe. E isso pode ser decisivo para a construção do relacionamento dela com o bebê. Então, ter ajuda é essencial. Ter uma rede de apoio é sim uma das melhores formas de ajudar nessa construção do sono e ter uma mãe descansada, um bebê feliz e todo mundo se ajustando juntos. Mamãe, você não tá sozinha. E para finalizar, vou dar mais uma opinião minha, também baseada em estudos, mas assim como vários estudos envolvendo bebês, não só sobre sono, tá? Tem estudos para os dois lados. Então, muitas vezes, a escolha é da mãe. Na verdade, todas as vezes a escolha é da mãe. O que a gente tenta fazer aqui é trazer informação para ajudar na tomada de decisão. Mas nem mamãe quer errar com seu filho, nem mamãe vai fazer alguma coisa de propósito para prejudicar o seu filho. Então, uma opinião minha, baseada em tudo isso que eu estudei, em tudo isso que eu vivi até hoje na minha maternidade, é que não existe associação negativa. Isso é um termo pejorativo que acaba distorcendo um pouco algumas coisas que são naturais. É natural que o bebê adormeça no peito. É natural que o colo seja melhor. É natural que o bebê acorde para mamar. Tudo isso é natural. E muitas pessoas chamam de associação negativa, de forma que a mãe que passa por isso acha que tem alguma coisa errada com ela ou com seu bebê. Mas na verdade não tem nada de errado. O que está acontecendo ali é uma cria que precisa da sua mãe. E você pode olhar esse mesmo comportamento sendo repetido na natureza. E os bebês, eles nascem diferentes. Eles têm muitos comportamentos parecidos, fases parecidas, mas eles nascem diferentes. Tem bebês que são mais apegados e vão demorar um pouco mais para desapegar. Tem bebês que preferem dormir soltos, tem bebês que preferem um colinho, tem bebês que são mais calorentos, bebês que sentem mais frio. Então eu particularmente nunca me preocupei no fato da minha filha adormecer melhor no peito. Inclusive até hoje eu faço isso com ela e ela adormece também fora do peito, mas prefere adormecer no peito. E se eu tô disponível, se eu tenho leite, se eu quero ter esse momento, por que não dar esse momento pra ela? Daqui a pouco ela não vai estar mais adormecendo nem no peito, nem fora do peito, vai estar dormindo sozinha, nem precisando do meu colo. Assim como os despertares noturnos, eles são fisiológicos, a criança não sabe dormir, ela tá aprendendo isso como todas as coisas da vida. Ela vai brigar com o sono justamente por isso. Ela não quer fechar o olho pro desconhecido, ela quer ficar ali no mundo conhecido, onde ela se sente confortável. E onde ela vai se sentir confortável no mundo? No colo da mãe, no peito, no colo do pai, onde ela tá sentindo aqui que as pessoas estão protegendo ela. Isso tudo é fisiológico. Não tem como a gente pensar que uma criança que gosta de colo está tendo uma associação negativa. A gente acha a coisa mais linda do mundo ver porquinhos, cachorrinhos e gatinhos com os filhotinhos ali agarrados, dormindo. A gente acha lindo ver um canguru com seu bebê dentro do saco. Por que a gente vai achar que o bebê, um ser humano, um filhotinho de ser humano, vai ter alguma associação negativa para algo que é natural e tão lindo? Então, mamães, papais, cuidadores, vamos aproveitar esse momento e lembrar que tudo isso é uma construção. E quanto melhor informados e mais tranquilos as decisões a gente tiver, mais tranquila também vai ser essa construção. E eu tô aqui para ajudar, para passar a minha experiência e tentar fazer com que você se sinta mais acolhido nas suas escolhas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso abriu a sua mente de alguma maneira, conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu pretendo trazer muito conteúdo aqui ainda. É um prazer estar aqui falando pra vocês. Eu fico por aqui, encerro essa série de 2 vídeos. Lembre-se que o primeiro vai estar aqui no comentário pinado, na descrição do vídeo e no card interativo. Um beijo e até a próxima!